querido aluno, tudo bem com você? Eu espero que esteja. Sejam todos muito bem-vindos à TV Araxá Educa. Meu nome é Fabiana e eu vou trabalhar com vocês o conteúdo de matemática. Espero que a gente possa aprender, rever bastante aí esses conteúdos, ok? E o que nós temos hoje aqui? Como nós vamos começar? Nós vamos para o sistema de numeração decimal. Isso mesmo, o nosso sistema de numeração decimal, aquele de base 10. Vejamos aqui, nesse sistema de numeração decimal, nós sabemos que a gente utiliza os 10 símbolos. Quais são estes 10 símbolos? São os algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E estes algarismos, eles são utilizados para representar qualquer número. E por isso o nosso sistema é chamado de sistema de numeração decimal. Vejamos o que eu trouxe para vocês nesse conteúdo aqui. Eu trouxe classes e ordens. Vamos recordar. Quando nós temos um numeral escrito, nós vamos verificar quantas ordens ele tem e quantas classes também. Primeiro, o que é ordem? Ordem é cada algarismo. Então, você tem o algarismo que está na primeira ordem, que é o 9, a segunda ordem, que é o 6, a terceira ordem, que é o 2, e assim a gente vai analisando cada ordem, ou seja, cada algarismo posicionado. Nós também temos as classes. E como a gente classifica, como a gente relaciona estas classes? Nós vamos analisar em grupos de 3. A cada 3 numerais, a cada 3 algarismos, quer dizer, nós temos uma classe. A primeira classe é a classe das unidades simples. A segunda classe, classe dos milhares. A terceira dos milhões e assim, consecutivamente, a gente ainda vai ver posteriormente esses números maiores. Vejam aqui o numeral 91.269. Vocês observam que ele possui 5 ordens, não é mesmo? E ele possui 2 classes. Este numeral possui 5 ordens e 2 classes. Outra coisa que nós podemos observar é que cada algarismo tem um valor diferente de acordo com a ordem que ele ocupa. Se você analisar aqui o algarismo 2, ele está em qual ordem? Ele está na terceira ordem, que é a centena simples. Ele tem um valor relativo de acordo com a ordem que ele ocupa. Se ele está na centena, significa que ele vale 100 vezes mais. Por isso, esse 2 aqui, ele vale 200, ok? Se nós viermos aqui agora para a dezena de milhar, que é a quinta ordem, o algarismo 9, ele tem um valor absoluto. Valor absoluto é ele mesmo. E tem um valor relativo, que é de acordo com a ordem que ele ocupa. Que ordem que ele está? Na quinta ordem, que é a dezena de milhar. Significa que ele vale 10.000 vezes mais. Por isso, a gente teria que pegar o 9 e multiplicar por 10.000 para encontrar o valor relativo deste algarismo. Eu coloquei aqui, de propósito, o 9 na quinta ordem e na primeira ordem, para a gente fazer a seguinte análise. Este 9, ele tem valor absoluto 9 e valor relativo também 9, por ele estar na primeira ordem, que é a unidade simples. Este 9 aqui, que está na quinta ordem, ele tem valor absoluto 9, mas ele tem um valor relativo de 90.000, ok? Justamente para a gente fazer esta comparação, que o número, o algarismo, ele terá o valor relativo de acordo com a ordem que ele estiver dentro do numeral. Compreendido? Então, vamos aqui para os números naturais. Vamos iniciar o nosso trabalho, as nossas atividades, com o conjunto que é o conjunto dos números naturais.
Quais são eles? 0, 1, 2, 3, 4, 100, 500, 973, infinito. Este é o conjunto dos números naturais. Vamos trabalhar aqui dentro desse conjunto, compondo números utilizando os números naturais. Eu trouxe para vocês a composição de várias formas. A primeira delas, utilizando palavras. Isto mesmo, por extenso, eu tenho 8 dezenas de milhar, 3 unidades de milhar, 4 centenas, 5 dezenas e 6 unidades. Você aí de casa saberia me dizer que numeral eu tenho aqui? Qual é o valor que eu tenho total? Se eu juntar, se eu somar todos estes que foram compostos aqui? Vejam bem, eu também posso compor um número utilizando numerais, fazendo essa somatória. 80.000, 3.456. Se você observar bem, vai notar que estes dois representam o mesmo numeral, estes dois exemplos apontados aqui. Só que aqui nós temos em palavras e aqui nós temos utilizando os numerais, né, já escritos com os algarismos, certo? Ainda podemos compor utilizando multiplicação e adição. Então, eu tenho 8, valendo aí na casa da dezena de milhar, por isso multiplico por 10. O 3 que está na unidade de milhar, multiplico por 1000. O 4 que está na centena, o 5 na dezena e o 6 na unidade. E como a gente já sabe, né, nós temos que fazer primeiro as multiplicações. Por isso, 8 vezes 10.000, 3 vezes 1.000, 4 vezes 100, depois fazendo a somatória final, encontrando o número que a gente compôs aqui, certo? Que ele está decomposto e nós vamos, a partir desta relação, compor um numeral. Compreendido? Então, vou passar aqui para frente. Assim, a gente formou o numeral 83.456. Vejamos agora a decomposição de números. Eu tenho aqui o seguinte numeral, 67.295. Vamos decompor? Vamos agora fazer o que foi feito anteriormente. Estava decomposto e a gente compôs os numerais. Agora nós já temos o numeral e vamos decompor. De que forma? Lembram vocês aí de casa? Nós temos aquelas 3 formas de decompor. Podemos decompor em palavras, utilizando os valores relativos, utilizando multiplicação e adição. Vejam aqui, eu tenho 6 dezenas de milhar, 7 unidades simples, 7 unidades de milhar, 2 centenas simples, 9 dezenas simples e 5 unidades simples. Assim, eu estou formando este numeral. Qual a outra maneira que nós poderíamos? Cada valor aqui, cada algarismo, ele está numa ordem, então ele tem um valor relativo. O 5 vale 5, o 9 ele está na dezena, então ele vale o quê? 90, certo? O 5 vale 5, como eu disse. O 2 está na centena, então quanto que ele vale? 200. O 7 na unidade de milhar, então quanto ele vale? 7.000. E o 6 na dezena de milhar, quanto que ele vale? 60.000. Agora a gente pode juntar tudo isso e decompor este numeral, ok? E a última estratégia, utilizando multiplicação e adição. Você aqui observa que o 6 estando na dezena de milhar, ele foi multiplicado por 10.000. O 7 estando na unidade de milhar, ele foi multiplicado por 1.000. E assim consecutivamente. Fizemos a decomposição deste numeral. Seguindo, eu trouxe para vocês a comparação desses números naturais. Para a gente comparar números naturais, nós utilizamos símbolos.
E quais são os símbolos utilizados? Nós temos este símbolo, que é o menor que, e nós temos este símbolo, que é o maior que. Algumas pessoas, para não confundir, utilizam a seguinte estratégia. Pega esse símbolo de menor e faz um tracinho. Ele vira um 4. E também com o símbolo de maior, quando eu faço um tracinho aqui, na parte inferior, ele assemelha a um 7. Então, aquele que se assemelha a um 4 é o símbolo de menor que, e o que se assemelha a um 7 é um símbolo de maior que. Então, vamos comparar esses números naturais. Eu trouxe aqui para vocês alguns números para a gente comparar. Comparar números decimais, a gente precisa observar ordem a ordem. Alguns são mais específicos, com mais detalhes. Outros, só na leitura, a gente já consegue comparar. Veja aqui, 11.200, 11.199. Os dois começaram com 11.000. São iguais. Então, eu vou partir para a centena. Quem está na centena do primeiro? O 2. E quem está na centena do segundo? O 1. O 2 é maior do que o 1, não é verdade? Por isso, 11.200 é maior que 11.199. E o próximo? 37.008 e 37.080. Você aí de casa já colocou? Já sabe qual que é o sinal que eu devo usar? Menor que ou maior que? Ah, Fabiana, muito simples. Aqui eu tenho só 8 e aqui eu tenho 80. O 80 é maior, portanto, o 37.008 é menor. Vamos usar o símbolo de menor. 1.999 e 19.999. Quando a gente faz a leitura de forma correta, já contribui para a gente fazer a comparação. Por isso, 1.999 também é menor do que aquele outro numeral. E para terminar, 83.304 é o que de 83.204. Se a gente observar aqui esta ordem, que é a centena simples, o 3 é maior do que o 2. Então, nós vamos ter que este primeiro numeral é maior do que o segundo. Ok? Compreendido? Retomaram esse conceito? Vamos para o próximo, que são as sequências numéricas. Eu trouxe aqui para vocês que as sequências elas podem ser crescentes ou decrescentes. Se você aí de casa sabe o conceito de crescente e decrescente, já vai identificar estes dois tipos de sequência. Quando que ela é crescente? Quando os numerais estão crescendo, aumentando. E quando ela é decrescente? Quando eles estiverem diminuindo. Observem aqui, por favor. 5.000 para 5.050, para 5.100, para 5.150, para 5.200. Você observa de casa que estes números estão crescendo, não é verdade? Estão aumentando. Por isso, ela é uma sequência crescente. A gente descobre que ela é crescente e, logo em seguida, a gente pode descobrir qual é o padrão. Está aumentando de quanto em quanto? Basta eu pegar um termo e subtrair o seu anterior. Então, 5.050 eu tiro 5.000, subtraio 5.000, sobra 50. Da mesma forma que 5.150 eu subtraio 5.100, também a diferença é de 50. Assim, a gente percebe que esta sequência aqui, para formar o próximo numeral, foi somando-se 50 em 50. E a sequência de baixo? 3.000, 2.800, 2.600, 2.400. Ela é uma sequência decrescente, muito bem. E ela está decrescendo de quanto em quanto? O segundo valor é quanto a menos que o primeiro, ou o terceiro valor é quanto a menos que o segundo? Muito fácil, Fabiana. De 3.000 para 2.800, nós subtraímos, nós retiramos os 200. E isso foi sendo feito consecutivamente até ali aquele final dessa sequência. E aí, conseguiram compreender sequências crescentes e decrescentes? Retomaram esses conceitos? Vamos para o próximo. Eu trouxe aqui agora um praticando. Nós vamos praticar o que a gente viu até então.
Para decompor este numeral, nós temos aqui 79.538. Lembra como a gente decompõe? Pode ser utilizando palavras, pode ser utilizando os numerais de acordo com a ordem que ele está. Como que a gente pode decompor? Pensa aí você em casa. Vou te dar um minutinho, rapidinho, hein? Como que você decompõe este numeral aqui? Lembra, utilizando multiplicação e adição também? Trouxe aqui então, utilizando adição. Como que a gente poderia fazer? Ah, Fabiana, muito fácil. O 7 vale 70 mil. O 9 vale 9 mil. Então, ficaria como? 70 mil, mais 9 mil, mais 500, mais 30 e mais 8. E agora? Eu trouxe também utilizando a adição e a multiplicação. O 7, para ser 70 mil, é porque ele multiplicou por quanto? Por 10 mil, exato. Então, vamos aqui. 7 vezes 10 mil, 9 vezes 1.000, 5 vezes 100, 3 vezes 10 e 8 vezes 1. Utilizamos a multiplicação e a adição para decompor este numeral. Aqui, vamos compor agora. Vamos fazer o contrário. Foi feita a decomposição e a gente tem que compor este numeral. 6 dezenas de milhar, 2 unidades de milhar, 9 dezenas e 4 unidades. Como que a gente faz isso, né? Bem simples. Nós vamos fazer esta somatória e nós podemos utilizar um quadro. Se você tiver dificuldade, você pode utilizar um quadro. Eu tenho aqui 6 dezenas de milhar. Eu vou colocar o 6 aqui na dezena e vou preencher o restante com zeros. 2 unidades de milhar. Vou colocar o 2 aqui na unidade de milhar e o restante vou preencher com zero. Ok? 9 dezenas. Opa, então na centena não tem. 9 dezenas. Então, preenchi com zero. E 4 unidades, vou colocar o 4 aqui nas unidades. Por fim, basta eu fazer o quê? Eu somar tudo isso. Eu juntar estes numerais que eu escrevi. E aí, eu vou formar aqui, né? 4, nós sabemos que aqui vai dar 9. Aqui não tem nenhum valor. Aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho o 6. 62.094. A gente compôs o número através do quadro e da decomposição por extenso. Continuando, eu trouxe para vocês para a gente comparar estes números aqui. E é bem tranquilo, acredito que vocês não tenham essa dificuldade. Olhem ordem a ordem. Se estiver repetido, né? A primeira ordem, a segunda ordem, lembrando que ordem é da direita para a esquerda. Então, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Se você observar, tiver dificuldade, olhe ordem por ordem. Às vezes, só de fazer a leitura você já consegue comparar. 15 mil é o que do 14 mil? Não precisa nem ter, né, uma comparação mais detalhada. O 15.890 é maior que o 14.890. E o 36 mil é o que do 35.999? Fabiana, o 36 mil, nós temos o 6 aqui, então é também maior. E o 11 mil é o que do 11.005? Ah, o 11 mil é menor que o 11.005, certo? Nota 10 para quem acertou, para quem fez comigo direitinho aí em casa, tá bom? Assim eu termino a nossa aula. Eu espero que você de casa tenha compreendido, relembrado um pouco destes termos. Nós teremos mais ainda, muito mais a trabalhar nas próximas aulas. Um grande abraço, até a próxima!